Continuamos o cenário político de hoje, conversando sobre a temática da violência contra a mulher e também no contexto político, obviamente. Você participa com a gente, redes sociais estão aí na tela e agora a gente tem assunto eleitoral. Isso mesmo, variar, né? Vamos lá. O juiz da 33ª Zona Eleitoral, que compreende Mossoró, proibiu, através da portaria, a propaganda por meio de carros de som e equipamentos similares, como bicicletinhas e paredões de som no centro aqui de Mossoró. A regra vale de segunda a sexta-feira, no horário das 8 da manhã até as 18 horas e aos sábados, das 8 da manhã até 1 hora da tarde. No perímetro urbano, compreendido pelas ruas Jerônimo Rosado, Cunha da Mota, Nísia Floresta, Avenidas Alberto Maranhão e Disnevo Rosado, ali a leste-oeste. O uso é permitido durante as movimentações de campanha, desde que os alto-falantes, as aparelhagens de sonorização fixas ou instaladas em carros de som que estejam regularmente estacionados. O descumprimento pode resultar na apreensão do veículo e dos equipamentos, além de outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A medida considera as dificuldades habituais no trânsito do centro da cidade e as inúmeras reclamações que em anos anteriores são dirigidas à Justiça Eleitoral, tanto pelos comerciantes quanto por pessoas diversas em período de propaganda eleitoral. Portanto, Carol, as baratinhas, as bicicletas, toda a movimentação sonora no centro de Mossoró fica proibida nestes horários. Além do mais, existe uma legislação municipal que já proíbe, né? Agora, com a propaganda eleitoral, haverá uma fiscalização da própria justiça e as pessoas também poderão fiscalizar, gravar vídeo e fazer sua denúncia junto ao TRE. Pois é, exatamente. E fica aí para a paz ali no centro, que já é tão movimentado, né? Dá para fazer essa propaganda nos bairros e que vai atingir realmente muitos moradores, até mais do que aquele caos do centro da cidade. É só uma questão de bom senso, realmente, do candidato que vai contratar esses carros de som. Olha, e a Justiça Eleitoral divulgou o tempo de propaganda eleitoral que cada partido, coligação e candidato terá no horário eleitoral do rádio e TV a partir de 26 de agosto. O candidato com maior tempo entre os postulantes ao governo do estado será Fábio Dantas, do Solidariedade, seguido pela governadora Fátima Bezerra, do PT. O candidato do Podemos, Stevenson Valentim, abdicou do tempo. O juiz da 2ª Zona Eleitoral, Jussier Barbalho Campos, presidiu a reunião que sorteou a ordem dos candidatos a governador, que iniciam e concluem a propaganda eleitoral no primeiro dia. Pelo sorteio, ficou definido que a candidata Clorisa Linhares, do PMB, abre a propaganda com o tempo de 27 segundos. Depois, Fátima Bezerra terá propaganda com 4 minutos e 5 segundos. E, na sequência, Fábio Dantas com 4 minutos e 57 segundos. Por último, Daniel Moraes, do PSOL, com 30 segundos. Já o partido Podemos, que apresentaria o programa do candidato e senador Stevenson Valentim, renunciou ao tempo de TV e rádio. No entanto, o presidente estadual do Podemos, o Felipe Madruga, confirmou que o partido não renunciou ao tempo de rádio e TV para senador e deputado federal. Os outros 5 candidatos ao governo do Rio Grande do Norte nas eleições de outubro de 2022 não têm direito à propaganda eleitoral em rede porque não elegeram representantes na Câmara dos Deputados em 2018 e não atingiram a cláusula de barreira. E agora a gente volta à nossa conversa com a pró-reitora de ensino de graduação, Fernanda Abreu, professora da UERN, advogada, está aqui com a gente. Você já conhece, acompanha o cenário político já há um tempo, então conhece. E aí, a gente estava falando no bloco anterior sobre a violência, os diferentes tipos de violência contra a mulher. E o Brasil é o 5º país mais violento no mundo. Qual é o contexto que insere o país? Em que contexto o país apresenta esses números diante de tantos países que têm, inclusive, culturas muito mais rígidas do ponto de vista patriarcal, professora? Olha, Carol, a violência ela é um fenômeno estrutural, né? O que significa dizer que ela está arraigada nas estruturas da nossa sociedade, né? Eu gosto sempre de destacar, e é um fenômeno que é importante, é que a violência está muito ligada
a valoração da mulher, a forma como a sociedade valora a mulher em sua existência, de maneira geral, né? São muitos os estereótipos que a gente impõe às mulheres na sociedade brasileira. Há papéis que são exigidos dela. É uma história muito longa de destinação da mulher ao espaço doméstico e destinação do homem ao espaço público. Veja, por exemplo, a política, né? Mesmo que a gente tenha muitas leis e que desde a Constituição de 88 a gente tem uma cláusula expressa que diz que homens e mulheres são iguais, a gente ainda tem hoje no parlamento apenas 15% das mulheres ocupando cargos políticos. A gente tem, né, há muitos e muitos anos, um percentual destinado para mulheres em campanhas políticas, que é de 30%. E mesmo com essa ação afirmativa, a gente não conseguiu chegar em tanto tempo a mais do que 15% nos parlamentos. A gente regrediu na última eleição com relação, por exemplo, à presença das mulheres no parlamento aqui em Mossoró. A gente só tem uma governadora em todo o país. Acabou-se de anunciar que a gente vai ter em campanhas 5 vezes mais candidatos homens para o governo do que candidatas mulheres. A gente tem uma sociedade, isso falando do contexto político, né? Porque no contexto social, de maneira geral, do ponto de vista do trabalho, as mulheres continuam ganhando para as mesmas funções 27% menos do que os homens nas suas atribuições, no contexto do trabalho. No contexto profissional também, né, as mulheres estão mais presentes nas profissões ligadas ao cuidado, o que significa dizer que na nossa sociedade ainda é muito arraigado, tá, nas nossas estruturas, a ideia de que o cuidado é coisa de mulher, né? No contexto familiar, esse cuidado, ele volta-se, por exemplo, a destinar o maior espaço de vida dessas mesmas mulheres para o cuidado com a família, com os filhos. A gente tem uma grande incidência nas famílias, por exemplo, de filiação sem registro de paternidade. A gente tem, então, desigualdade econômica, desigualdade laboral, a gente tem desigualdade social, porque as mais pobres no país ainda são as mulheres, e aí a gente intersecciona com outros fatores, como, por exemplo, as mulheres negras. A gente tem uma sociedade profundamente preconceituosa, que mata trans, que mata pessoas da diversidade, e, portanto, você tem também questões ligadas à orientação sexual que atravessam essas questões. A gente tem um contexto muito severo de desigualdade política, econômica, social, sabe? Jurídica menos, a gente conseguiu muitos avanços legislativos no âmbito penal, no âmbito civil, no âmbito constitucional, mas a gente precisa tirar isso do papel, isso precisa virar realidade, sabe? Pois é um questionamento que eu faço à senhora justamente deste ponto de vista, porque ao longo dos anos a legislação mudou. Sim. No entanto, a prática ainda não é efetiva por completo. O que precisa para poder se transformar isso? E eu complemento essa fala de Vonúvio questionando: as instituições no país estão preparadas para lidar com esse avanço na legislação? Eu gosto muito de associar essa questão do preparo das instituições à ideia de democracia, né? Em que posição nós estamos hoje enquanto um Estado democrático de direito, né? A nossa democracia, ela de fato está consolidada ou ela ainda é abalada, ainda sofre fortes riscos? Vocês estavam falando aqui do NEM, né, que é o Núcleo de Estudos sobre a Mulher, Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir, no seu livro Segundo Sexo, ela tem uma frase muito impactante, que ela diz que basta que haja abalos sociais significativos para que os direitos das mulheres sejam os primeiros a serem atingidos. Essas estruturas que colocam esses direitos no papel, elas ainda são muito frágeis, porque elas dependem de vontade. Elas dependem de vontade política, de vontade social. O que você escreve nas leis é texto. Mas para isso se tornar realidade, você precisa de vontade, você precisa de recursos, você precisa de mudança cultural. E isso, para mim, a palavra mágica, que não é tão mágica assim, é real, é concreto, mas a palavra mais substancial é educação. Você precisa educar para isso. Mas num país que sofre um recrudescimento em relação, por exemplo, às suas visões progressistas, que se torna cada vez mais conservador em vários aspectos, num país que recusa, por exemplo, a educação para a sexualidade, confundindo sexualidade com sexo, e muitas vezes até com pornografia, sabe? Então, assim, os corpos das mulheres, como você estava colocando no início, eles são, na maioria das vezes, os mais atingidos. Eles sofrem as maiores restrições dentro da perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos. Também sofrem os maiores ônus, porque os corpos femininos sustentam quase que solitariamente o ônus da reprodução,
que a reprodução é uma responsabilidade social, porque se uma sociedade não reproduz, ela não tem continuidade. É um ônus social, mas aqui é quase que majoritariamente suportado pelas mulheres. Basta ver a quantidade de certidões de nascimento que acontecem, que são expedidas no Brasil anualmente, sem indicação de paternidade. Certo? E isso, para a nossa sociedade, é normalizado. Não é normal, é normalizado. Porque tem alguém pagando essa conta, que tem alguém assumindo esse ônus, e há a metade da população que é mulher. E mais, não só mulheres específicas. Principalmente no feminicídio, quais são as maiores vítimas? São as mulheres pretas. Quem são as mais pobres? Também são as mulheres pretas. Você está entendendo? Então, isso tudo tem um corte, não só de gênero, mas tem um corte de raça, tem um corte de orientação sexual, sabe? Tem o corte também que você pode imaginar da deficiência. Os crimes sexuais, por exemplo, quem são os maiores vitimizados? São grupos vulnerabilizados. Os crimes sexuais, eles são crimes associados ao exercício do poder e não ao desejo sexual. Então, os mais vitimizados, muitas vezes, são crianças, são adolescentes, são pessoas encarceradas, são pessoas com orientação sexual distinta. Veja, o contexto político, econômico, social, é muito forte isso. Esse contexto é muito forte, né? Professora, qual é o prejuízo que é possível de se observar através de uma polarização que existe hoje entre direita, esquerda ou extrema-direita, conservadorismo, dentro desta questão da violência contra a mulher? Essa polarização, né, e especialmente quando a gente pensa no avanço do conservadorismo, ela traz resultados historicamente negativos para a vida das mulheres, porque, principalmente, as posturas mais conservadoras, essencialmente muito ligadas à religião, têm uma visão muito específica sobre o controle sobre os corpos femininos e sobre a função que as mulheres devem exercer na sociedade. Certo? Então, se você tem uma cultura, seja ela religiosa, seja ela cidadã, seja ela política, onde você atribui à mulher funções muito específicas e muito rígidas dentro da estrutura social, você impede que essas mulheres exerçam a contento o conjunto de direitos que estão escritos na norma. Não, você não vai trabalhar fora, você vai cuidar da família, porque esse é o seu papel. Não, você não vai exercer determinadas profissões, porque determinadas profissões são profissões masculinas. E você precisa se conservar dentro do seu papel. O contexto nos tem mostrado que quanto mais conservadoras são as visões de mundo, mais rígidas e dogmáticas são as posições sobre o papel da mulher na sociedade. E mais estereotipadas. Estereótipo, Carol, para a gente, significa aprisionamento, significa controle dos nossos corpos, significa controle das nossas vidas, significa que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que sempre disseram que a gente poderia fazer, que é só aquilo, e aí isso nos impede de nos desenvolver plenamente. Impede mais. Isso é tão perigoso, Manu, que isso não impede só as mulheres individualmente de se desenvolver plenamente. Impede a sociedade como um todo, porque nós somos 50% da população do mundo. Se você impõe a 50% da população do mundo limites dessa natureza, então você está limitando a existência da sociedade como um todo. Você está arranhando, né? Você está atacando de morte os processos democráticos. A liberdade é da essência dos processos democráticos. A liberdade de existir a diversidade, o respeito à diversidade. Não existe democracia sem respeito à diversidade, sem liberdade, sem igualdade de sexo e de gênero, certo? Então, tudo isso impacta na nossa democracia. A democracia ela é muito frágil. Muito, muito frágil, porque ela é uma teoria muito difícil de você conseguir tirar do papel. Escrever sobre ela e falar sobre ela é muito bonito. Agora, o principal problema dela é como é que a gente faz ela acontecer. Até que ponto, Carol, por exemplo, você tem liberdade de defender suas posições, muitas vezes interferindo na vida e nos direitos dos outros, certo? Até que ponto a sua liberdade de se expressar e a sua liberdade de se opor pode interferir na forma das outras pessoas existirem. E, principalmente, na forma das mulheres existirem. Porque essa é uma tendência muito forte. Controle de corpos, controle de existência. A principal consequência é essa. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco, a gente volta com mais cenário político.